Então, continuando aqui a nossa aula de solubilidade, a gente vai ver agora as soluções em que o soluto se ioniza e se dissocia, tá? Então, os compostos iônicos, em geral, eles são bem solúveis em água, porque eles têm uma forte atração entre os íons, né? E as moléculas de água, que são bastante polares. Então, os compostos orgânicos, eles também podem existir como íons, quando eles se solubilizam em água, como, por exemplo, o acetato de sódio. O acetato de sódio se dissocia nos seus sais, né? Que é o acetato aqui menos e o sódio mais, e esses íons aqui são solúveis em água. Bom, a maneira mais comum de ionizar os compostos orgânicos é por meio das reações ácidos e bases, tá? Onde a gente vai ter a formação de sais solúveis. Então, por exemplo, esse ácido carboxílico aqui, mesmo ele tendo aqui em sua estrutura carbono ou oxigênios, né? Ligações polares como OH e CO, ele é insolúvel em água devido à sua cadeia lateral aqui, né? Esse hidrocarboneto aqui com 6, né? 6 carbonos. Então, essa parte apolar da molécula faz com que ela não se solubilize em água. Então, ao fazer aqui a reaçãozinha do ácido com uma base, como o hidróxido de sódio, a gente vai ter a formação dos íons, né? Do seu sal, água, e esse sal vai ser solúvel em água, tá? Outro exemplo aqui é se você tem uma amina, que é insolúvel em água, é uma base, né? Que vai reagir aqui com um ácido, também formando o seu sal, que esse sim vai ser solúvel em água. Então, a predição de compostos iônicos é bem simples, reação, ácido e base. Bom, então vamos para o teste prático, tá? Esse teste de solubilidade, ele deve ser feito para compostos orgânicos que são desconhecidos. Você não sabe qual a procedência, que composto é aquele, tá? Então, a gente, por meio do teste de solubilidade, também consegue determinar a natureza do grupo funcional principal. Então, eu consigo identificar uma base forte, como uma amina, um ácido fraco, como o fenol, um ácido forte, como o ácido carboxílico, substâncias neutras, como aldeídos, cetonas, álcoos, ésteres, amidas, e até os compostos inertes, como compostos halogenados, alcanos, aromáticos, certo? Como que é feito esse teste? Bom, esse teste de solubilidade, ele é feito praticamente com 3 soluções, né? Uma base a 5%, né? Hidróxido de sódio, carbonato de sódio, 5%, ácido clorídrico, 5% e ácido sulfúrico concentrado, tá? Então, esse fluxograma aqui indica passo a passo de como fazer um experimento com composto desconhecido, tá? Então, você vai pegar um pouquinho do composto, esse experimento não utiliza muita quantidade, a gente faz em tubo de ensaio, então pouca quantidade aqui de composto, e tenta solubilizá-lo em água. Se ele for solúvel em água, você vai usar o papel de tornassol para identificar se é uma base, se é um ácido ou se é um neutro, certo? Se o papel de tornassol ficar vermelho, você identificou uma base. Então, você tem ali uma amina de baixo peso molecular. Se o papel ficou azul, você tem ali um ácido, ácidos carboxílicos com baixo peso molecular. E se não mudou de cor, é porque o composto ali é neutro e também possui baixo peso molecular. Bom, mas se você testou a solubilidade em água e ele não foi solúvel, né? Foi insolúvel, você vai testar agora a solubilidade na base, no hidróxido de sódio, 5%. Foi solúvel, testa agora no bicarbonato de sódio. Se foi solúvel, vai ser um ácido forte, como os ácidos carboxílicos e alguns fenóis, e se for insolúvel, vai ser um ácido fraco, como um fenol, tá? Porém, se a amostra não for solúvel, né, na base é 5%, agora você vai tentar a solubilidade no ácido 5%. Se for solúvel, é uma base, como aminas. Se for insolúvel, você vai tentar agora no ácido mais forte, que é o ácido sulfúrico concentrado, tá?
No ácido fúrico concentrado, se for insolúvel, são os compostos neutros, aldeídos, cetonas, álcools, ésteres, amidas. E se não forem insolúveis, vão ser os compostos inertes, tá? Esses compostos inertes, eu coloquei bem aqui, ó, são compostos aromáticos, alcanos e halogenetos de alquilo. Então, aqui para finalizar, eu deixo aqui para vocês um vídeo. Depois dessa aula, vocês vão assistir aqui um vídeo de um experimento realizado por um professor. Esse vídeo está no YouTube. Está em inglês, tá? Mas vocês vão entender totalmente, porque é mais os experimentos em si. E então, ele testa o ácido benzoico, 2-naftol, a dimetilanilina, a benzofenona e o bifenil, tá? Ele faz o teste de solubilidade desses compostos, de acordo com esse fluxograma que eu mostrei para vocês. Porém, quando vocês forem assistir ao vídeo, vocês estejam com o fluxograma na mão. Então, copie o fluxograma no seu caderno, imprime, faz alguma coisa, para que você possa acompanhar o experimento, para que você possa entender. Porque sem o fluxograma você não vai entender, certinho?